O Banco de Portugal, que é a instituição mais conservadora, mais séria e mais avessa ao risco do nosso país, começou pela primeira vez na sua história a investir dinheiro na Bolsa. E aqui não estamos a falar de uma exceção pontual. Desde setembro de 2024, o Banco Central Português está a colocar cerca de 15 milhões de euros todos os meses em ETFs que replicam índices de ações. Um investimento que pode chegar aos 450 milhões de euros ao longo de 2 anos e meio. Até esta decisão, ações não tinham qualquer representação na carteira do Banco de Portugal. Zero ações. Se a instituição cujo trabalho é literalmente gerir dinheiro com o máximo de cautela possível e decidiu que faz sentido ter exposição à bolsa através dos ETFs, talvez valha a pena perceberes porquê e o que isso te diz sobre a tua própria carteira de investimentos. Por isso, neste vídeo, vou mostrar-te exatamente o que o Banco de Portugal está a fazer, porque é que está a fazer agora e como se compara com os outros bancos centrais que já fazem isto há décadas, incluindo um caso surpreendente que é o da Suíça e, mais importante, o que este movimento institucional te pode ensinar sobre confiança nos ETFs como uma ferramenta de investimento. Por isso, vamos ao vídeo. O meu nome é Pedro Cardoso e o meu objetivo é ajudar-te a gerires e a investires melhor o teu dinheiro. Por isso, deixa já o teu like neste vídeo e segue-me que eu quero te ajudar. Vamos então aos factos, com precisão, porque esta notícia passou despercebida à maioria dos portugueses. A informação consta do relatório do Conselho de Administração do Banco de Portugal e é relativo ao ano 2024 e foi divulgado no final de maio de 2025. Segundo este documento, a instituição, liderada por Mário Centeno, colocou em marcha, em setembro de 2024, uma nova estratégia de investimento, que era ganhar exposição ao mercado acionista, algo que até então não tinha qualquer representação na carteira do Banco Central Português. O plano prevê investir 15 milhões de euros mensalmente durante um período máximo de 30 meses, 2 anos e meio, através de 3 fundos cotados em bolsa que replicam índices acionistas. No total, o investimento pode chegar aos 450 milhões de euros. Até ao final de 2024 já tinham sido aplicados 60,6 milhões de euros nesta nova classe de ativos. E um detalhe interessante, quando o Eco, que é um dos principais jornais económicos portugueses, pediu ao Banco de Portugal mais informações sobre os valores atualizados e também sobre quais os 3 índices que servem de base a estes ETFs, a fonte oficial recusou dar pormenores, remetendo apenas para o relatório já publicado. Os bancos centrais, por natureza, não costumam ser muito transparentes sobre as suas posições de investimento em tempo real, algo que vamos ver a repetir-se noutros exemplos ao longo deste vídeo. Segundo o relatório oficial de 2025 do próprio Banco de Portugal, esta estratégia continuou ao longo do ano. A instituição reforçou a diversificação cambial e continuou a investir em fundos cotados, os ETFs, que replicam índices do mercados acionistas. No final de 2025, o balanço total do Banco de Portugal atingiu os 211 mil milhões de euros, mais de 20 mil milhões do que no ano anterior. A pergunta óbvia aqui é: porquê é que um banco central, cuja sua função principal é a estabilidade, decide agora começar a investir em ações? Segundo o próprio relatório, a decisão foi tomada com vista a uma maior diversificação na sua gestão de ativos. As regras internas do banco foram inclusive revistas e formalmente aprovadas pelo Conselho de Administração, especificamente para poderem permitir incorporar o investimento em ETFs e atualizar as regras de investimento na carteira de investimentos e também na sua carteira de vencimento. Para perceberes porque é que isto é significativo, precisas de saber o que é que compunha a carteira do Banco de Portugal até então. A instituição tem historicamente apostado fortemente em ouro. Portugal detém a 14ª maior reserva de ouro do mundo. Um legado que remonta a uma política de acumulação iniciada em 1957 durante o Estado Novo, o qual já foi bastante maior. Atualmente, o banco mantém 382 toneladas de ouro, cujo valor subiu 46% só em 2025, impulsionado, grande parte, pelo crescimento do balanço total da instituição. O resto da carteira é composto tipicamente por obrigações de governos, de instituições financeiras e, mais recente também, obrigações verdes, que são geridas em parceria com o Banco de Pagamentos Internacionais. É então uma carteira construída historicamente à volta de ativos considerados extremamente seguros e previsíveis.
A decisão de adicionar ações através de ETFs representa, por isso, uma mudança de filosofia. Reconhecer que uma carteira demasiado concentrada em ouro e também em obrigações, por mais segura que pareça, também tem os seus próprios riscos, sobretudo o risco de um retorno insuficiente ao longo do tempo. Então, diversificar para ações, mesmo que de uma forma cautelosa e através de ETFs em vez de ações individuais, é uma forma excelente de equilibrarmos essa equação. Agora, se tu achas que um banco central a investir em bolsa é algo invulgar, espera até veres o que o Banco Nacional Suíço tem feito há mais de uma década, numa escala completamente distinta. O Banco Nacional Suíço detinha, em meados de 2026, cerca de 173,8 mil milhões de dólares em ações de empresas cotadas nos Estados Unidos, o segundo maior valor de sempre na história da instituição, muito próximo do pico de cerca de 177 mil milhões, atingindo em março de 2022. Ao contrário do Banco de Portugal, que investe através de ETFs diversificados, o Banco Suíço detém participações diretas em mais de 2.300 empresas americanas cotadas em bolsa. Ações individuais, não fundos de investimento. As suas maiores posições são exatamente os nomes que já conheces deste canal. Nvidia, Apple, Microsoft lideram esta lista com participações de milhares de milhões de dólares em cada uma. O Banco Central Suíço detém mesmo mais de 1.000 milhões de dólares em 7 empresas diferentes, incluindo posições em nomes como a Meta, a Amazon e até uma participação bastante polémica de quase 1.000 milhões de dólares na Palantir, que é uma empresa de software ligada a contratos de defesa que gerou muitos protestos públicos na Suíça na altura. Para tu perceberes a escala, as ações representam hoje cerca de um quarto de todas as reservas em moeda estrangeira do Banco Nacional Suíço. A origem desta estratégia é diferente, quer dizer, diferente não, bastante distinta da portuguesa, e não nasceu de uma decisão deliberada de vamos aqui diversificar um pouco para ações, mas sim como a consequência das intervenções cambiais do Banco Suíço ao longo da última década, destinadas a evitar uma valorização excessiva do franco suíço. Ao comprar moeda estrangeira para conter esta valorização, o banco precisava de aplicar esse dinheiro em algum lado e decidiu investi-lo em parte substancial em ações americanas. E aqui o resultado foi notável, bastante distinto. O Banco Nacional Suíço tornou-se efetivamente um dos maiores investidores individuais do mundo em tecnologia americana. Maior até mesmo do que a maioria dos fundos de investimento privados, ficando apenas atrás de exemplos como a gigante da BlackRock ou da Vanguard, que gerem dinheiro de milhões de investidores ao mesmo tempo, não de uma única instituição ou país. Há uma diferença crucial entre a abordagem portuguesa e a abordagem suíça, e é precisamente a mesma lição que já ensinei neste canal sobre as ações individuais e também sobre os ETFs. O Banco de Portugal escolheu investir através de ETFs que replicam índices inteiros. Ou seja, em vez de escolher empresas específicas para comprar, está a comprar uma fatia diversificada de centenas de empresas ao mesmo tempo, através de 3 fundos distintos. E é uma abordagem estruturalmente muito mais cautelosa. Nenhuma empresa individual, por mais que caia ou tenha problemas específicos, consegue por si só comprometer significativamente o investimento total. O Banco Nacional Suíço, pelo contrário, detém ações individuais de milhares de empresas específicas e, embora a carteira no seu conjunto seja amplamente diversificada por ser tão grande que é, a instituição está exposta a riscos específicos de empresas concretas, como aconteceu com a controvérsia à volta da posição na Palantir. Mas também, claro, por outro lado, maior risco, maior potencial de retorno. Esta diferença não é acidental, reflete exatamente o mesmo debate que já exploramos noutros vídeos deste canal sobre a diferença entre investir num índice amplo através de um ETF ou então tentar escolher empresas individuais. O Banco de Portugal, sendo uma instituição mais nesta nova estratégia e por natureza mais conservadora, escolheu o caminho estruturalmente mais seguro e faz sentido no início. Diversificação automática através de ETFs em vez da seleção ativa de empresas específicas. Agora aqui está a pergunta que realmente importa. Por que é que deves querer saber disto se não trabalhas no Banco de Portugal nem geres nenhum tipo de reserva nacional? A resposta aqui é simples. Quando a instituição mais conservadora do país, cujo mandato principal é a estabilidade financeira, e ela decide que os ETFs de ações merecem um lugar na sua carteira depois de décadas assente exclusivamente em ouro e obrigações,
Isto é um sinal poderoso sobre a legitimidade desta ferramenta de investimento. Durante anos, muitos portugueses viram os ETFs e o investimento em ações como algo arriscado ou algo que é só para quem entende de finanças e que tem muito dinheiro, preferindo então manter o seu dinheiro em depósitos bancários ou produtos de capital já garantido. Já vimos neste canal que os depósitos das famílias portuguesas bateram recordes históricos, superando os 203 mil milhões de euros, enquanto a rentabilidade real depois da inflação continua historicamente baixa. O Banco de Portugal não é um influenciador de finanças pessoais a tentar vender-te um curso. É uma instituição pública extremamente regulada, gerida com o dinheiro de todos nós portugueses, que decidiu, depois da análise cuidadosa e aprovação formal no seu Conselho de Administração, que sim, os ETFs de ações merecem fazer parte de uma carteira bem gerida. Se essa lógica se aplica à gestão de reservas nacionais, com muito mais razão se aplica à tua carteira pessoal, com um horizonte temporal provavelmente mais longo do que o de um banco central. Antes de terminarmos, é importante seres honesto sobre o que ainda não sabemos, porque a transparência neste caso específico deixa muito a desejar. O Banco de Portugal não divulgou publicamente quais são os 3 índices específicos que servem de base nos seus ETFs escolhidos, nem os valores atualizados do investimento desde o relatório inicial. Quando questionado diretamente por jornalistas, recusou fornecer esses detalhes. Isto significa que não sabemos com precisão se a exposição está concentrada em ações americanas, europeias ou então distribuída globalmente. Uma informação que seria relevante para percebermos verdadeiramente a sua estratégia. Também vale a pena notar que este tipo de decisão, mesmo sendo prudente e bem fundamentada, não está isenta de escrutínio público. Instituições que gerem dinheiro coletivo, seja um banco central, seja um fundo de pensões, têm a responsabilidade acrescida de comunicar com clareza as suas decisões, especialmente quando essas decisões representam mudanças significativas de filosofia de investimento, como é o caso aqui. O que podemos concluir com os dados disponíveis é que a decisão em si, diversificar para ações através de ETFs em vez de ações individuais, é consistente com boas práticas de gestão de risco. O que fica por esclarecer é a implementação específica, algo que só saberemos com mais detalhe quando o próximo relatório anual for publicado. Vamos então resumir o que este episódio nos ensina de forma prática. Em primeiro, a legitimidade dos ETFs como ferramenta de investimento já não é uma opinião discutível de criadores de conteúdo financeiro. É cada vez mais uma prática validada por instituições extremamente conservadoras, desde bancos centrais europeus ao próprio Banco de Portugal. Em segundo, mesmo instituições com décadas de experiência em gestão de riscos escolhem a diversificação através de índices em vez de apostas concentradas em empresas individuais. A mesma lógica que devias aplicar à tua própria carteira. Em terceiro, a transparência importa. Se uma instituição pública gera dinheiro coletivo, tens o direito de exigir clareza sobre como esse dinheiro está a ser investido. O mesmo princípio que devias aplicar a ti próprio, sabendo sempre exatamente o que tens dentro dos teus próprios investimentos. O Banco de Portugal não vai revolucionar a tua carteira financeira, mas a validação institucional que este movimento representa é um lembrete poderoso que investir em ETFs de ações não é uma aposta imprudente. É cada vez mais considerada boa prática, mesmo pelas instituições mais avessas ao risco que existem. Se o banco mais cauteloso do país está a comprar ETFs pela primeira vez na sua história, talvez a pergunta não seja porque é que ele está a arriscar, talvez seja porque é que tu ainda não começaste a investir. Se chegaram a esta parte do vídeo, muito obrigado. Não se esqueçam de deixarem o vosso like e subscreverem o canal para não perderem nenhum vídeo. E vemo-nos no próximo vídeo.